Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal e aqui vocês vão ver muito conteúdo sobre esmaltação em gel e manicure russa. Então hoje a gente vai começar com uma aula super especial que é uma francesinha na esmaltação em gel. Então se você tem dúvidas, tem dificuldades de como fazer uma francesinha na esmaltação em gel, fica aqui nesse vídeo e já acompanha o passo a passo bem detalhado até o final. Então aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês uma francesinha. Eu já fiz aqui a preparação de toda a unha, inclusive eu já apliquei uma base estrutural com cor nessa cliente, então eu já usei a base Milk White da Rosa Hold, que é uma base que já tem um tom de renda, tá? Isso já vai me facilitar um pouco para que eu consiga ter um fundo, né, de cor renda nessa esmaltação, já na base, tá? Mas não teria problema nenhum você aplicar a blindagem, o alinhamento, né, com uma base transparente. Não tem problema nenhum, até porque a gente precisa entender qual é a melhor base para cada cliente, então nem todas elas vão se adaptar a usar uma base estrutural. Então a gente precisa ter esse conhecimento de lâmina para poder saber o produto adequado para aplicar. Mas no caso aqui dessa cliente, eu consigo aplicar base estrutural, o resultado vai ser muito bom. Então eu vou usar aqui já aproveitando a base de cor renda, tá? Então vocês vão ver aqui no passo a passo depois que eu já fiz a preparação dessa unha com a base estrutural, por isso que ela já vai ter um fundo de cor ali meio renda, tá? E para fazer a esmaltação em gel, né, nos tons de renda, eu vou utilizar os esmaltes aqui da Rosa Hold, tá? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para vocês adquirirem os produtos da Rosa Hold, juntamente com o meu cupom de desconto também lá no site, tá? São produtos maravilhosos, então quem conhece, quem ainda não conhece, vale a pena testar, tá? Eu vou utilizar aqui o SU01 para fazer a pontinha branca, que esse é um esmalte branco. Ele é super bem pigmentado, então ele vai fazer facilmente aquele risquinho branquinho na ponta, tá? E eu vou utilizar aqui o SU06, que é o meu renda, tá? Então ele vai ter esse tom de renda. Ele é muito semelhante ao renda da Risqué. Então ele vai dar esse tonzinho, né, de fundo renda na minha esmaltação. E eu vou utilizar também aqui, ó, o pincel para fazer o risquinho na ponta. Eu vou utilizar esse pincel aqui, que é o de 11 milímetros da Rosa Hold, ó. Ele tem essa ponta fina, a cerda bem fininha aqui na frente, e ele é mais alongado, então eu consigo fazer um traço mais preciso e mais desenhado com ele, tá? Vou deixar o link dele aqui abaixo da aula também. E antes de iniciar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like se você gostou desse vídeo, e também se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês depois. Então, bora para a aula! Então, eu vou começar aqui para fazer a minha francesinha, eu vou começar fazendo um risquinho na ponta, tá? Então, para isso, eu vou utilizar esse pincel aqui também da Rosa Hold, que é o de 11 milímetros, ele é mais compridinho aqui na ponta e bem fininho. Então, é com esse pincel que eu vou desenhar a minha pontinha aqui da francesinha. E aqui, então, é uma francesinha em unha mais quadradinha, ó. Então, eu vou fazer ela bem fininha, porque a unha não é muito grande. Então, eu vou fazer ela mais estreitinha. E depois eu vou aplicar o renda, o SU06 por cima. Então, para começar, eu vou aplicar um pouquinho do meu esmalte branco, o SU01, que eu vou fazer a ponta. Eu gosto de aplicar em cima de uma pedrinha, assim, de um suportezinho. E aí eu vou pegando com o palito aqui para fazer o desenho da francesinha. Eu vou pegar um pouquinho aqui do esmalte. Eu sempre começo aqui aplicando no cantinho aqui. E vou trazer mais ou menos até aqui a parte da frente aqui, mais ou menos na parte do meio, ó. E aí eu vou preencher aqui o espacinho que ficou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxar até encontrar com a outra marcação. Aqui eu vou definir o meu tamanho, tá? A largura da francesinha. Se eu quiser mais largo, eu vou fazer maior aqui essa marcação. Agora aqui eu só vou preencher um pouquinho mais aqui no meio, vou meio que juntar aqui as partes pra fechar aqui, ó. Como aqui eu não quero que ela fique muito larguinha, eu vou deixar ela desse jeito, ó. Mais fininha. E aí eu já vou fazer
a outra unha também. Vou começar aqui no cantinho, vou puxar um risco meio em diagonal até no meio da unha lá na ponta. Sempre o dedo de apoio, ele vai ajudar nesse processo, porque daí eu consigo deixar o pincel mais firme ali para conseguir fazer bem o desenho. Se eu tiver com a mão livre ali, eu não vou conseguir coordenar meus movimentos. Então, sempre, ó, que nem agora aqui, eu vou apoiar aqui em cima, no dedo da cliente. Vou puxar aqui do lado, também em diagonal, e vou tentar levar ao encontro da outra marcação. E não se preocupem, se caso der errado, vocês não conseguirem fazer o risquinho reto ali de primeira, pega um paninho com prep, limpa e faz de novo. Enquanto ele não estiver seco, enquanto ele não for para a cabine, você pode desmanchar e pode fazer de novo. Então, a esmaltação em gel tem essa vantagem de você conseguir refazer quantas vezes você precisar. Na esmaltação tradicional, né, se fosse errar no momento do branquinho ali na ponta, a gente ia ter que remover toda a parte de baixo também. Mas aqui o de baixo já tá seco, então é bem tranquilo. Vou preencher aqui. Agora eu vou fazer do outro lado. Puxa em diagonal, encontrando a parte da frente. Aí você vai moldando ali, vai puxando conforme a espessura que você quiser. Às vezes a cliente gosta de algo mais largo, aí você pode fazer conforme o gosto dela. Se deu uma encostadinha ou saiu um pouquinho fora, já limpa. Põe a mão um pouquinho para trás. Puxa aqui do lado, puxa em diagonal até a parte central ali na pontinha. Preenche o espaço que ficou vazio ali. Vai pro outro lado. Puxa a mesma diagonal. E aí eu vou pescando ali a quantidade de esmalte que eu preciso. E esse pincel, ele é muito bom, ele ajuda muito nesse processo, porque ele é bem fininho e ele é, assim, de alta precisão. Então, eu consigo fazer bem desenhado aqui a francesinha. Vou fazer do dedão também. E depois, no final, aqui, a finalização dessa esmaltação, eu vou mostrar pra vocês também um truque que deixa a francesinha e qualquer outra esmaltação, na verdade, com acabamento muito melhor. Então, no final, a gente vai fazer um acabamento bem legal aqui, para deixar a francesinha bem definida. Puxo aqui na diagonal. Agora eu defino aqui a largura dela. Se eu quisesse mais larguinho, eu só ia puxando mais aqui esse contorno. Faço bem o preenchimento aqui. E não precisa usar muito esmalte, tá? Esse esmalte da Rosa Road, ele é muito pigmentado, então tu não precisa pegar muita quantidade, tá? Pra não ficar também aquela ponta ali muito grossa e ficar depois aparecendo ali, né? Que dê pra ver que tá gordinha ali na ponta. Agora, antes de levar pra cabine, eu sempre dou uma conferida em todas elas. Se tiver alguma que deu uma escorrida, eu vou limpando. E aí eu vou levar pra secar na cabine. Eu gosto de deixar mais tempo, tá? Eu gosto de deixar 90 segundos. Qualquer esmaltação, na verdade. Então, eu prefiro deixar um pouquinho mais de tempo do que ficar muito pouco. Essa aqui do minguinho, eu acho que eu vou alargar um pouquinho mais ela. Ficou um pouquinho mais estreitinho. Aí.
Então, eu vou secar por 90 segundos. Pode colocar. Agora secou aqui os 90 segundos, então eu tô com a minha pontinha seca. E agora eu vou aplicar o esmalte Renda. Eu vou usar o SU06 aqui da Rosa Hold. Ele tem um tomzinho bem de renda. Então, como eu já fiz aqui o fundo com a base de cor, talvez eu precise só uma camada aqui desse. Mas claro que vai muito do gosto de cada cliente, tá? Se a cliente gosta de... Acho que eu vou fechar. Se a cliente gosta de um branquinho mais fechadinho, mais branco mesmo, a gente pode passar 2 camadas ou deixar assim com uma camada só. Deixa eu fechar aqui. Vou deixar uma fresta um pouco menor. Então, eu vou passando o esmalte aqui em todas as unhas. Esse renda aqui, essa cor aqui, o SU06, é uma cor super fácil de pintar. Então, quem tem problema de não conseguir acertar o renda porque ele mancha com facilidade, não consegue alinhar ele bem, esse aqui, ó, não tem mistério. Ele fica super bem alinhadinho, ó. Ele logo vai se ajustando, ele não fica com marcações. Então, depende muito também do esmalte que você escolhe, tá? E outro segredo também, sempre que você vai pintar cores claras, renda, tons pastéis, a mão tem que ser muito leve. A gente não pode pesar a mão ali no pincel, porque senão ele vai ficar marcado. Então, quanto mais leveza você tiver na mão, melhor. E também o pincel mais deitadinho, não pintar muito com ele assim com as pontas, porque ele vai riscando e vai marcando as cerdas. Se você deixar ele mais deitadinho assim, e com a mão levinha, vai facilitar muito esse processo. Tanto no tons pastéis também, tá? Não só no renda. A esmaltação em gel é muito técnica na hora de aplicar, então é conhecimento que a gente precisa ter para conseguir ter os melhores resultados. Ó, e sempre tendo o dedinho de apoio para facilitar ali na hora de fazer a esmaltação. Ó, eu vou puxando o esmalte, eu apoio o pincel, ó, eu vou puxando o esmalte. Bem leve, sem apertar muito para não marcar. Mas esse aqui ele é super tranquilo, ele não dá marcações, ó. Ó. Ficou bem alinhadinho, uma esmaltação bem bonita. E agora eu vou levar para a cabine por 90 segundos de novo. Agora que finalizou a secagem do esmalte, a minha cliente então optou em deixar uma única camada da cor, mas se quisesse poderia passar mais uma do renda aqui por cima para ficar um pouquinho mais branquinha. Mas aqui então a gente vai deixar essa única camada, como já tem a blindagem com cor embaixo, então ela já ficou com um branquinho bem delicado. E agora eu vou finalizar com o Top Coat, eu uso esse da Rosa Hold também, o Super Shine, e a gente vai finalizar essa esmaltação em gel. O Top Coat ele vai proteger aqui a cor e ele vai manter o brilho dessa esmaltação por mais tempo, tá? Então, a gente vai passar ele como se fosse uma camada de esmalte. A gente também tem que fazer o encaixe ali próximo da cutícula. A gente vai preenchendo aqui toda a superfície da unha também com ele, para deixar um acabamento bem legal no final. Aplico bem nas laterais também. Abaixa um pouquinho o dedo ali. Deixa eu só ver se não deu uma encostadinha. Não. Vou aplicando ele. Não é necessário selar a ponta, tá? Mas eu gosto de passar ali pra ter certeza que eu apliquei certinho na pontinha também. A gente não passa ele em excesso, pra não ficar também escorrendo ali sobre a unha. Pra não escorrer pras laterais.
Confiro todas as unhas antes de levar para a cabine, porque se tiver escorrido alguma coisa, ainda consigo limpar. E aí, o top coat ele vai para a cabine por 90 segundos. Finalizado a secagem do top coat, sempre que o top coat sair da cabine, espera uns segundinhos ali antes de começar a mexer na unha, porque como ele esquenta ali dentro um pouquinho, se a gente logo começar a mexer aqui, ele pode ficar fosco, tá? Então, muitas vezes o top coat ele tá perdendo o brilho, tá ficando fosco, é por conta disso. A gente logo sai da cabine e já começa a mexer ali, fazer o acabamento, e aí ele acaba fosqueando. Então, sempre espera aqui uns segundinhos, ali um minutinho, mais ou menos, para ele dar uma esfriada aqui, para não dar um choque térmico na hora que a gente vai começar a fazer a finalização. Passado isso, então, a gente vai começar a finalizar. Eu sempre finalizo lixando a borda livre da esmaltação, né, com a lixa 240. Principalmente na francesinha, a gente vê que o acabamento fica muito melhor. Porque às vezes a francesinha, ela fica aqui com um gel um pouquinho mais arredondadinho, não fica 100% perfeito. E quando eu faço esse polimento aqui na borda, ele fica mais retinho, tá? Então eu vou fazer bem de leve, a gente não tira a camada de esmalte, a gente não mexe na esmaltação em si. Aqui na lateral a gente pega mais assim por baixo da unha. Só para fazer mesmo uma finalização aqui no esmalte. Em todas as cores eu faço isso, como forma de finalização. E dá a diferença, tá? Dá pra ver a diferença no acabamento depois. E na francesinha a gente vê mais claramente, porque como ela fica mais desenhada, né? Ela fica com contorno mais perfeitinho ali. A gente consegue perceber melhor fazendo essa finalização. É uma finalização opcional, tá? Não vai interferir na durabilidade. Eu sei que talvez vocês vão ficar com medo de que vai causar algum descolamento ali na ponta, mas não acontece, não precisa ter medo, né? Se houver descolamento é por algum outro motivo, mas não por conta dessa finalização. Eu faço em todas as minhas clientes e nunca tem problema de descolamento. Vou fazendo bem leve, só mesmo para dar um acabamento ali no esmalte. Ó. Tá vendo que o acabamento, a francesinha fica mais quadradinha, fica com o desenho mais bonito depois de ser feito esse lixamento. Agora, para finalizar ainda, eu vou usar uma espuminha de limpeza, que eu gosto de utilizar aqui para finalizar sempre a esmaltação. Então, eu vou fazer uma escovação aqui para tirar todo o pó, para tirar toda a poeirinha aqui que fica da esmaltação, ali da remoção, e para finalizar aqui o atendimento. Vou borrifar um pouquinho de água só para tirar. E vou limpar com uma gaze. E agora, por fim, ainda vou usar o Mist Milk, que é um hidratante de cutículas. Ele vai substituir o óleo. Então, ele vai hidratar sem deixar aquela camada de gordura que o óleo deixa, tá? Então, a gente pode aplicar em toda a mão, já vai massageando aqui, para fazer uma finalização de atendimento, assim, de alto padrão, né? Aqui a gente vai esfregando em cima da cutícula também, para dar uma boa hidratada. E a cliente sai com as mãos bem cheirosinhas e super hidratadas. E essa foi a nossa francesinha na esmaltação em gel. Acabamento impecável. Então, se você gostou desse vídeo, se isso foi útil para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal também se você ainda não é inscrita. E eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!